Bom dia, reflexão de hoje, dia 18 de agosto de 2023. Vigie e ore sem cessar. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre com alegria, sempre oro com alegria. Filipenses 1:4. Vigiar e orar sem cessar é manter-se sob constante avaliação da consciência, é ter o cuidado de não perder a vista, a perspectiva do céu em meio à agenda lotada. Por meio da vida vigilante de oração, nos mantemos alertas para as oportunidades que nos aparecem no dia a dia. Em uma conversa eventual com um desconhecido, no transporte público, por exemplo, você pode descobrir que um parente dele está mal, hospitalizado na UTI, e dedicar um minuto à intercessão poderosa. As brigas constantes no ambiente de trabalho podem ser um indício de que você precisa conversar com Deus a respeito desse local. Já a rebeldia de seu filho pode ser um sinal urgente de que é tempo de pôr-se de joelhos. A crise no país, as manchetes dos jornais, o saldo apertado, a falta de amor, existem diversos motivos pelos quais devemos pedir a intervenção de Deus. Aproveite este momento e reflita sobre a realidade que o cerca e sobre os pontos que exigem vigilância e oração. Você está disposto a orar por mudanças? Então comece a falar com Deus a respeito de cada acontecimento. Ele está escutando e, como resposta à sua oração, poderá intervir com providência. Pai, oro agora pela situação que estou enfrentando. Peço que intervenhas e concedas a melhor solução segundo a tua vontade. Outra reflexão, o sublime papel dos pais. Aqui é gota de esperança para a alma. Gênesis 18:19. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa, depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo. Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho, disse que os pais devem educar os filhos 20 anos antes deles nascerem. Precisamos cuidar de nós mesmos antes de educarmos nossos filhos. Os pais têm um papel fundamental na formação física, moral e espiritual dos filhos. O apóstolo Paulo dá 2 ordens aos pais. A primeira é negativa: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira. Os pais provocam os filhos à ira quando não são claros a respeito dos limites, quando abusam da autoridade ou abdicam completamente dela e também quando são inconsistentes, requerendo dos filhos um comportamento que eles mesmos não praticam. Em vez de irritar os filhos, os pais devem criá-los na disciplina e demonstração do Senhor. Os pais devem dar não apenas abrigo, estudo e sustento aos filhos, mas forjar neles um caráter granítico. Devem educá-los com as verdades que emanam das Escrituras, a fim de que seus filhos sejam mais filhos de Deus do que seus próprios filhos. O destino da sociedade está nas mãos dos pais. Se eles falharem, o mundo cobrirá sua cara de vergonha. Gênesis 18:19. Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Gênesis 18:19. O texto que Deus me deu hoje foi Miqueias 2, de 1 a 13. Meditem, viu? Eu só vou ler alguns versículos. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal à luz da alva, o praticam porque está no poder da sua mão. E cobiçam campos e os arrebatam, e casas e as tomam, assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. 3. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto o mal contra esta geração, do qual não tirareis os vossos pescoços, e não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Então, pelo que eu entendi desses 3 versículos, Deus abomina o mal. As pessoas queriam maquinar mal, intentam a iniquidade e maquinam o mal, que diz o primeiro. E Deus não concorda com o mal.
porque as pessoas fazem o mal, aí Deus falou que projeta o mal contra essa geração, porque Deus abomina o que é mal. O 4. Naquele dia se levantará um provérbio sobre vós e se levantará pranto lastimoso, dizendo: Nós estamos inteiramente desolados, a porção do meu povo, ele a troca como me despoja, tira os nossos campos e os reparte. 5. Portanto, não terás tu na congregação do Senhor quem lance o cordel pela sorte. 6. Não profetizeis os que profetizam, não profetizem deste modo, que senão apartará a vergonha. 7. Ó vós que sois chamados à casa de Jacó, tem-se restringido o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? Não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente? 8. Mas há pouco se levantou o meu povo como um inimigo. De sobre a vestidura tiraste a capa daqueles que passavam seguros, como homens que voltavam da guerra. Lançaste fora as mulheres do meu povo. 9. Da casa das suas delícias, dos seus meninos, tirastes o meu louvor para sempre. 10. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói grandemente. Depois vocês meditem do 11 ao 13. Então, Deus abomina o que é ruim, né? Como diz aqui, ó, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. O nosso descanso é no céu, né? E os livros que eu li foi esse, Bom Dia. E já tem umas semanas que eu achei esse livro, já tem muitos anos. Eu ganhei ele foi em... Tem muitos anos, não tem nem a data. Minha saudosa mãezinha que botava, olha. 2017, olha lá. Tá vendo? A gente já tá em 2023. E aqui, Gota de Esperança para a Alma. É um ótimo livro. Aqui eu ganhei em 2020. Bom dia. E a palavra de Deus, que é essencial, né? Para nós. Aqui outra. Essa foi a primeira que eu ganhei. Entre outras, né? Foi em 2019. E essa aqui eu ganhei em 2020. Bom dia.